Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você pode interagir com esse conteúdo de diversas formas, curtindo, compartilhando, comentando, mostrando para os amigos, para os colegas, para os familiares, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Gente, eu vim comentar um pouquinho aqui com vocês sobre o caso do Arthur Aguiar. Se você não sabe do que eu tô falando, o Arthur Aguiar, ele é um ator, ele já esteve ali envolvido com algumas produções, e aí é um rosto famoso, digamos assim, aqui no Brasil, né? O que acontece? O Moçoilo estava envolvido, digamos assim, numa trama de amantes. E o vídeo de hoje nada mais é para a gente conversar um pouquinho sobre essa maldita masculinidade tóxica. Gente, não sei se você que tá vendo esse vídeo já ouviu falar sobre esse termo, né? Masculinidade tóxica, feminilidade tóxica. Mas o que a gente tá falando quando a gente fala sobre masculinidade tóxica? A gente tá falando de uma performatividade de gênero, e performar um gênero é você performar aquilo que corresponde socialmente, dentro da sociedade que você está inserido, ao que se considera ser um bom homem ou ser o homem que se deseja ser. E aí isso pode tomar proporções muito grandes e você performar o que se chama de masculinidade tóxica. Né? Você introduz em você mesmo, você compra esse discurso na sua formação de vida de uma forma tão forte que você performa isso de uma forma exagerada, muitas vezes agressiva, violenta, enfim, para você conseguir performar esse gênero. Quando a gente pensa em gênero, gente, o que é ser homem, o que é ser mulher, não é só uma questão biológica, né? Não é só uma questão de genital, digamos assim, né? O gênero, gente, e os diversos tipos de performatividades de gênero que podem existir dentro de uma sociedade, independente de qual sociedade, de qual época você esteja olhando, elas sempre são construções que envolvem valores e daquilo que se espera que a pessoa performe quando você é um homem, quando você é uma mulher. Ali você tem muito uma noção social do que se espera de você sendo um homem, do que se espera de você sendo uma mulher. Tá impregnado de valor. Então, quanto mais você se afasta desta performatividade de gênero, mais você vai sofrer preconceito, mais você vai ser questionado, mais você vai ser pressionado para ser diferente, mais você vai, às vezes, até sofrer violência verbal, física, psicológica, etc. Porque você quer performar de outra forma. Bom, o Arthur Aguiar, na verdade, ele performa muito o que a gente entende como aquele homem, o garanhão, né? O que pega todo mundo, que transa com todo mundo, que tem um monte de amante e etc. E o que isso tem a ver necessariamente, gente, com o meu canal, que é um canal, né, uma página aqui no Instagram, no YouTube, para falar sobre arte e cultura? Bom, primeiro que a gente tá falando sobre um ator, né? Uma pessoa ali que é um artista, que trabalha fazendo personagens e esse é o trabalho dele. E assim, gente, primeira coisa, isso é uma coisa que eu já falei pra vocês, artista, né, principalmente quando eu comentei o caso da Regina Duarte, né, como secretária da Cultura, ex-secretária da Cultura, quando eu falei pra vocês sobre a existência dos artistas conservadores e dos artistas fascistas, que às vezes aqui no Brasil, inclusive por um discurso conservador, os artistas são vistos como pessoas progressistas ou pessoas de esquerda, mas isso não necessariamente é uma verdade. Quando você olha para a realidade de verdade, convive com artistas, você percebe que isso não é uma realidade de fato. Existem sim artistas conservadores, existem sim artistas que são fascistas e existem sim artistas que são preconceituosos. O artista não é um ser acima do bem e do mal, né? Com esse rapaz não poderia ser diferente. Ele é uma pessoa que tem nome, que tem história, que está dentro de um país, que está inserido dentro de uma cultura que é uma cultura do patriarcado. O patriarcado, gente, ele é um tipo de organização social que centra na figura masculina o poder, a decisão, o poder de fala, o poder de discursividade, o poder de reinar sobre a vida das pessoas que não são homens.
Então, por isso que se fala tanto que o homem é um sujeito, ou seja, uma pessoa provida de nome, gostos, desejos e decisões, e a mulher ela é um objeto. Ela sofre a ação deste homem. Então, você vê esse menino performando uma masculinidade que está muito ligada a esse lugar dessa performatividade sexual exacerbada. E o que isso tem a ver com American Pie? Pra quem não sabe do que eu tô falando, American Pie, gente, é uma série de filmes voltada para um público jovem, que começou ali nos anos 2000, nos Estados Unidos, né? É uma série de filmes americana, e vai contar um pouco desses rapazes que são namoradeiros, digamos assim, né? Quando essa série foi lançada, ali, mais ou menos nos anos 2000, eu era muito jovem, era uma criança, e então eu não pude assistir, mas depois que eu fiquei mais velha, eu pude assistir. E aí a gente tem que parar pra pensar, gente, o que essas produções influenciam na formação dos jovens? A arte, gente, ela é sempre também um reflexo da sociedade na qual ela está inserida. E quando a gente vai pensar especificamente em indústria cinematográfica e determinados tipos de produções que são feitas para determinados nichos, aqui a gente tem um problema e uma coisa muito importante que a gente tem que parar para olhar. O que está sendo produzido para um público que a gente pode chamar em inglês de young adult, que seria esse jovem adulto, né? Ou os teens, que são os teenagers, os adolescentes. E o que está sendo feito para esse público? Isso é algo que eu quero falar com mais calma em outros vídeos, principalmente o público infanto-juvenil, que é onde eu vejo que tem mais problema. Eu vejo que tem muita coisa boa sendo feita para criança, mas para adolescente, jovem adulto, eu vejo muitas problemáticas ali que a gente precisa discutir, sim, que é importante discutir sim. Bom, esse American Pie, gente, ele é exatamente o Stifler, né, que é o personagem, digamos ali, que centra toda a história. Ele é um personagem como o Arthur Aguiar. Ele é este homem que performa essa sexualidade exacerbada. Gente, essa masculinidade tóxica, ela já está sendo conversada por muitas mulheres, muitos homens, ela está tentando ser desconstruída. Só que é um processo muito longo. Eu acho que as produções refletem muito isso. Esse American Pie, ele é muito recente, gente. Se a gente for parar pra pensar que o primeiro filme foi lançado nos anos 2000, faz muito pouco tempo. É uma produção da minha geração. Então, esses filmes me formaram. Eu assisti todos os filmes de American Pie, tá? Quando eu cresci, eu assisti todos os filmes do American Pie. E você tem vários problemas em relação a essa performatividade de gênero masculina. Não só masculina e feminina, mas no caso aqui do vídeo a gente tá fazendo esse recorte para essa performatividade masculina de gênero. E aí você tem algo muito interessante. Você tem esse homem, esse Stifler, que pega todo mundo, que adora fazer um sexo, não sei o que, não sei o que, e é incapaz de amar. Isso é uma coisa muito recorrente em filmes. Principalmente filmes românticos, comédias românticas, filmes jovens. O lugar do amor, do cuidado, da ternura, do querer um relacionamento, ele é sempre colocado no colo da mulher nessas produções. Pode reparar, produção de princesa, produção para as meninas, isso também a gente pode falar em outro vídeo, né? O que é crescer vendo, por exemplo, os filmes da Disney? O que isso nos influencia? Como isso nos forma? Gente, todo filme, como eu falei, ele reflete um pouco da nossa sociedade e esses filmes carregam valores, tá? Um desses valores é essa masculinidade tóxica do Stifler do American Pie. Então, esses homens com síndrome de American Pie, eles têm essa necessidade exagerada de performar uma sexualidade absurda, assim, né? E muitos caras fazem isso ou tentam fazer, ou se não fazem, escondem. Ah, eu não sou o pegador, eu não sou tanto o comedor de todo mundo, assim. Eu não tenho uma resposta. Esse vídeo, ele é um vídeo um pouco mais reflexivo, né? Pra gente parar pra pensar um pouco nessas performatividades de gênero que você consegue encontrar nos filmes. Começa a reparar os filmes que você assiste. Que tipo de homem é retratado nesses filmes? Principalmente essas produções mais
mass, digamos assim, né? Mais pro grande público, etc. Começa a perceber, não que filmes de arte ou filmes conceituados e cabeça, você não tem essas problemáticas, você tem também, tá? Mas essas que eu chamo de mass, né, que chegam a um público mais jovem ou um público mais amplo, começa a reparar nesses homens que são retratados nesses filmes, o que que eles fazem, o que que eles falam, a personalidade deles, e também começa a reparar nas mulheres, certo? Eu acho que é um exercício interessante a gente começar a olhar para esses filmes, para as coisas que a gente assiste, acho que só no cinema, né, quando a gente vai ver uma peça de teatro também, pra gente começar a reparar nesses estereótipos que a gente vê por aí, o que a gente encontra de performatividade de gênero, como era antigamente, num filme antigo, como é essa performatividade de gênero agora. Então, pra gente ficar atento se é esse tipo de filme que eu quero mostrar pros meus filhos, se é esse tipo de mundo que eu quero pra mim, e consequentemente pros outros, né? Porque não vivemos sozinhos, então influenciamos uns aos outros o tempo todo, pra gente ficar alerta, sempre alerta, ok? Beijos e até mais!